Boa noite, sejam bem-vindos a mais uma live de limpeza emocional na prática. Tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos. Espero que estejam bem. Boa noite, sejam bem-vindos. Nós vamos fazer aqui nossa live de toda terça-feira, às 19 horas, a live do nosso projeto Limpeza Emocional na Prática, com a técnica chamada EFT, Emotional Freedom Techniques, uma técnica de acupuntura sem agulhas, que a gente dá pequenos toques na região do nosso rosto, que são pontos de acupuntura, onde a gente trabalha emoções e sentimentos e sensações físicas negativas que a gente tem devido a algum acontecimento que nós experienciamos, né? Então, muitas vezes nós passamos por algum trauma, alguma situação, pode ser desde lá da nossa infância, alguma coisa que aconteceu lá muito atrás, como pode ser um passado mais recente, né? Às vezes a situação, né, não é tão... Às vezes não é um trauma, não é um acidente, mas acontece alguma coisa que te traz uma emoção ruim, né? Às vezes você fala com alguém, né, ou vive algum momento que te remete a alguma situação que te trouxe um mal-estar, ou te trouxe uma raiva, um medo, uma ansiedade, né? Então nós vamos trabalhar essas emoções, né, que a gente sente. E esse projeto de limpeza emocional na prática, eu pergunto sempre aqui na nossa live se tem alguém que queira participar. Como que funciona? A pessoa que se interessar a fazer uma sessão de EFT comigo aqui ao vivo e a cores aqui na hora, a pessoa traz um problema que ela tenha, uma emoção, né, um sentimento ruim, alguma situação na vida dela que incomode, que ela queira eliminar, né, da vida dela, e a gente faz a sessão, e a pessoa que topar fazer essa sessão comigo aqui, tem que estar de acordo, né, para participar, tem que estar de acordo de eu expor nas minhas redes sociais, porque além da pessoa ser ajudada aqui na hora, muitas outras pessoas que vão assistir, que estão assistindo a live e que vão assistir depois, também vão se beneficiar, tá? Porque nós temos emoções, né, sentimentos muito parecidos, né? Muita gente tem ansiedade, medo, raiva, situações relacionadas à família, amigos, tristeza, questões de sentimentos relacionados a luto. Então, muitas pessoas, todos nós temos, né, emoções e sensações negativas, né? Sempre a gente ainda não está tão evoluído assim para não termos nenhum tipo de emoção ruim, né? E assim, eu falo emoção, mas para vocês entenderem, pode ser alguma coisa que aconteça na vida de vocês que tragam essa emoção. Por exemplo, a insônia traz uma emoção, né? Traz um sentimento ruim, né? Além de quando você deita, você não consegue dormir, pode te dar raiva, desconforto, mal-estar. Então, isso te traz coisas emocionais, como te traz coisas físicas também. Você fica cansado. Aí você olha para o relógio, já são 3, 4 horas da manhã, você não dormiu ainda, o coração já acelera, já se desespera, né? Tem tudo isso também. Então, assim, eu pergunto já, quem aqui da live gostaria de fazer uma sessão? Quem quiser fazer uma sessão comigo aqui agora, né? Ao vivo, é só escrever eu quero. E eu solicito, eu peço para solicitar, tá? Eu vejo quem escreve aqui, eu quero fazer essa sessão, né? Só colocar eu quero. Aí eu chamo e a gente faz, tá? Então, voltando, né? Tem algumas pessoas que entraram depois. Essa técnica da EFT é uma técnica de acupuntura sem agulha, que é uma técnica assim super simples, mas extremamente eficaz, que você pode fazer sozinho,
A gente pode, por exemplo, fazer aqui, você nunca fez, não sabe como que funciona. Você faz aqui, você aprende, você consegue fazer isso sozinho. É que sozinho você acaba trabalhando a questão mais pontualmente, né? Por exemplo, você está ansioso porque você tem um encontro com alguém, você tem aquela ansiedade e, nossa, o que que eu faço, né? Faltam 3 horas, 2 horas, 30 minutos para eu me encontrar com alguém, aí você tá lá naquele, já o coração a milhão, o que que eu faço, né, para não ficar nesse desespero? Você pode fazer a EFT sozinho, tá? A diferença é que com o terapeuta, você pode trazer um caso e o terapeuta vai aprofundar esse caso com você para saber de onde originou essa emoção. Você, por exemplo, você fala para mim, eu tenho medo de dirigir, por exemplo, né? A gente vai cavucar e vai entender de onde que vem e vai trabalhar todas essas emoções que trazem, né? Assim, o medo de dirigir traz o medo, traz aflição, traz angústia, traz várias coisas, né? Então a gente trabalha todas essas emoções limpando, curando, eliminando. Tem casos, desculpa, tem casos que a pessoa, assim, em alguns minutos ela já resolve o caso dela com a sessão de EFT. Tem alguns casos que a pessoa precisa de algumas sessões a mais, mas a pessoa na primeira sessão ela já sai muito mais aliviada do que chegou, do que entrou, né? Então, boa noite para quem está entrando. Caúcia, eu nunca sei falar o nome dela. Eu tenho uma amiga que chama Caúza. Ricardo, Cláudio, boa noite. A Mônica Pacheco também entrou, Daniel, Érica, boa noite. José da Penha, Paula, Estevão Elvis, boa noite. Maria Costa, Luiz Carnevale, boa noite para vocês. Sejam muito bem-vindos na nossa live de toda terça-feira, às 19 horas, de limpeza emocional. Então, traz uma emoção, traz um problema, uma questão que você queira trabalhar e a gente vai ver o que emoção. Se você trouxer um problema, a gente vê que emoção ruim que isso te traz, né? Então, você fala, eu queria parar de encrencar com alguma coisa. Eu gostaria de toda vez que eu fosse andar de bicicleta, eu me sentisse bem, mas não, eu me sinto ansiosa, fico nervosa. Um exemplo, tá? Aí a gente pega esse andar de bicicleta, por que você se sente mal, né? A gente vai vasculhando. Ou você já chega direto, olha, eu sou uma pessoa extremamente ansiosa, que isso é todo dia, trabalho com isso. Eu sou uma pessoa extremamente ansiosa, aí a gente pode puxar um caso que você seja ansioso, porque a ansiedade é muito amplo, né, gente? Então, muita gente sente isso, então a gente tenta trabalhar, mas o que te traz ansiedade? Vamos entender aqui, né? E a gente vai trabalhando tudo que a ansiedade gera, né? Por exemplo, ela me traz angústia, traz tristeza, traz medo, né? Então, aí a gente trabalha com a técnica essas emoções. Então, alguém aqui quer compartilhar, quer trabalhar a sessão de EFT aqui comigo, ao Viver Cores, lembrando que quem fizer essa sessão comigo tem que estar de acordo que essa live vai ficar exposta nas minhas redes sociais e seu caso vai ser exposto, né? Tem gente que gostaria de se manter, não mostrar, né, para ninguém, ficar em sigilo. E tem gente que não liga, né? Porque, como eu disse no comecinho da live, muitos casos aqui que a gente trabalha, que as pessoas vêm trabalhar, esse caso é muito parecido com muitas pessoas. Esse problema que você vem trabalhar aqui comigo, muitas pessoas também têm esse problema, né? Então, é muito útil para muita gente, para a pessoa que está trabalhando
e para as outras pessoas também. Às vezes a sua ansiedade é toda vez que você vai dirigir, você fica muito ansioso, mas uma outra pessoa fica muito ansioso toda vez que vai ter uma reunião, um exemplo. Então a gente trabalha tudo que abrange a ansiedade, que é geralmente coração acelerado, estresse, dor de cabeça. Então isso independente da origem da sua ansiedade. A outra pessoa que sente ansiedade vai se beneficiar também com esse trabalho. Bom, se ninguém quer expor seu caso aqui, então eu sugiro aqui que vocês coloquem aqui embaixo um tema, um caso qualquer para a gente, alguma emoção ruim, né? Alguma situação ruim que vocês queiram trabalhar. E aqui pedirem mais, a gente faz a EFT para esse caso. Por exemplo, vamos trabalhar ansiedade, medo, arrependimento, luto, frustração. Que caso que vocês gostariam que eu fizesse a EFT aqui para vocês? Podem escrever aqui embaixo. Vocês passam por algum tipo de estresse, dor de cabeça, também pode ser para saúde também. Porque eu acredito muito que a nossa doença física, né, ela venha primeiro dos nossos pensamentos e sentimentos para depois chegar no nosso físico. Já tem 3 sugestões aqui: medo, frustração, ansiedade. Tá, de medo, frustração e ansiedade. Qual dos 3 temas a gente vai trabalhar um só? Falta de paciência, já começa a puxar tudo, né? Então, a EFT é legal que a gente... Falta de paciência. Nós conseguimos trabalhar de tudo, só que é uma coisa de cada vez, né? Medo, ansiedade, paralisa, exatamente. Olha, eu costumo muito fazer EFT para ansiedade, porque pedem muito, né? E como eu disse, muitas pessoas têm ansiedade, mas cada uma de uma maneira diferente. Então vamos sim trabalhar a ansiedade, que com certeza vai abranger o medo, falta de paciência, vai abranger frustração, tá? Então vamos começar. Eu vou pedir para vocês anotarem aqui. Não, antes de vocês anotarem, eu vou pedir para vocês lembrarem aí, tá? Não precisa nem compartilhar isso, tá? Vocês podem pensar o que traz essa ansiedade, o que traz ansiedade para vocês. Lembra de uma cena, de um acontecimento, de uma ocasião, de um evento que te traga ansiedade, tá? Quando você sai de casa, você já fica ansioso, quando você vai conversar com alguém, quando você tem uma reunião. Que momento, né? O que te traz a ansiedade? Ou você tem ansiedade do nada? Ou quando você pensa no seu problema, você pensa na dívida que você tem, ou você lembra daquela pessoa que você está brigado, que você está brigada. O que te traz essa ansiedade? Então, traz essa cena para você, na sua mente, e observa todos os detalhes, tá? Como que você vê essa cena? Você vê em primeira pessoa, como se estivesse ali em primeira pessoa na cena, ou você vê você de fora vendo essa cena, né? Essa cena que te traz a ansiedade. E como que é essa imagem, essa cena? Ela é embaçada, ela é nítida, ela é turva, ela é preta, branca, amarela? Você consegue ver os detalhes, o que tem ao redor, você consegue ouvir alguma coisa, alguém falando, você vê alguém falando só mexendo a voz, mas você não, só mexendo a boca, mas você não escuta ninguém falando, você escuta só seus pensamentos. O que você escuta? Está sentindo algum cheiro, algum gosto? Então é importante vocês prestarem atenção nesses detalhes, porque depois da técnica a gente vai voltar para eles para ver como é que eles estão. Aí vocês vão sentir a diferença, viu?
E agora que eu vou pedir para vocês escreverem aqui emoções. Quando vocês lembram desse caso, o que emocionalmente causa em vocês essa ansiedade? Causa medo, frustração, angústia? O que traz para vocês? Anotem aqui embaixo, porque a gente vai trabalhar essas emoções que a gente vai trabalhar para eliminar a ansiedade desse caso que vocês estão falando aqui. Então, podem anotar. Qual é a emoção? Qual é a emoção que vocês sentem? A emoção negativa, né? O que de ruim vocês sentem quando vem essa ansiedade? A frustração. O que mais, gente? Medo. Medo também, né? Que já foi dito. Essa ansiedade traz angústia, traz a falta de paciência, né? Também. Que vocês irem sentindo, então traga essa imagem que traz ansiedade para vocês e sentem, prestem atenção o que traz de emoção em vocês, o que traz de ruim, né? Pessimismo, né? E fisicamente também, gente, o que traz? Como vocês ficam fisicamente? Vocês sentem tudo isso e fisicamente não sente nada? Ou traz palpitação, alguma dor de cabeça, mal-estar, um soco na boca do estômago? O que traz? Essa ansiedade, o que traz também fisicamente? Anotem aqui para mim, para a gente trabalhar essa sensação também. Quando vocês quando vocês pensam nesse evento, né, nessa situação que traz ansiedade, nós temos aqui a ansiedade, frustração, medo, coração apertado, coração acelerado. É difícil, né, a gente se sentir ansioso e o coração não apertar, né? E eu, assim, musculatura rígida, fisicamente dor de cabeça, dor de cabeça, musculatura rígida, tensiona tudo, né? Nós podemos também falar que só do coração ficar acelerado, né, ficar com o coração apertado, a nossa respiração também mexe com a respiração, né? Nós ficamos ofegantes, com a respiração curta. Eu vou até colocar aqui, porque eu sei que fica. Respiração curta. Vocês querem colocar mais alguma emoção, mais alguma sensação, tanto física quanto emocional, quando vem a ansiedade? Né, muito. Bem mesmo, na respiração curta. A gente não consegue nem pensar direito, né? Porque respiração curta não oxigena o corpo direito, não oxigena o cérebro direitinho, né? Já tive síndrome de pânico com ataque cardíaco, verdade, ofegante. E Henrique, você já não tem mais essa síndrome do pânico? Porque a síndrome do pânico, gente, também pode ser trabalhada, tá? E assim, é a mesma coisa, a gente pega, a pessoa tenta lembrar, já com terapia estou controlado, muito bom. Porque assim, a gente traz tudo que sente com o síndrome do pânico, e com certeza a ansiedade, angústia, mal-estar, palpitação, tudo isso também faz parte da síndrome do pânico. Então vocês podem, igual no caso do Henrique, ele também pode fazer a técnica que a gente vai fazer agora,
vocês vão repetir tudo que eu falar aqui e vocês podem acrescentar coisas, acrescentar emoções que seja de cada um. Por exemplo, eu não sinto medo, mas eu sinto síndrome do pânico. Você pode ir lá e falar síndrome do pânico junto com a técnica que eu vou mostrar para vocês. Hoje está com terapia, estou controlado, tenho muita tremedeira é normal, né, gente? Porque não mexe só com o físico, né? A gente não fica estressado, a gente mexe com todo o fluxo também energético. É horrível, sensação de morte iminente, exato. Mas que bom que você já tá controlado, mas é bom, viu, Henrique, você sempre fazer essa técnica que eu vou mostrar aqui. É legal você fazer para tudo que você sente quando tem ou quando tinha síndrome do pânico. Você vai fazendo até acalmar, tá? Até acalmar. Tremedeira, gente, bastante sudorese. Exatamente. Mãos, pés, às vezes a gente sua o corpo todo, né? Então eu tô anotando tudo aqui. Então, assim, gente, eu vou mostrar a técnica aqui para vocês. A gente vai dar pequenos toques em algumas partes do nosso corpo, falando tudo de ruim que a gente sente. Se tem alguma coisa que eu falar aqui para vocês não faz sentido, como eu falei, né? A gente tá fazendo para ansiedade, né? Como sempre, toda vez as pessoas perdem a ansiedade para trabalhar a ansiedade. Então, por exemplo, eu não tenho tremedeira na ansiedade, mas eu tenho medo, eu tenho falta de ar, tal. Você não precisa falar a tremedeira. Igual, como eu comentei, no caso do Henrique, é legal sim falar tudo que faz sentido para você, Henrique, e juntar também falando síndrome do pânico, sudorese, falar coisas que você vai lembrando, tá? Transpiro demais, é isso mesmo, sudorese. Então, assim, é normal a gente fazendo, aplicando a técnica e às vezes a sensação ela pode aumentar, aí você continua fazendo, tá? Ou ela pode diminuir e pode surgir uma outra sensação, aí você vai fazendo para a sensação nova, tá? Eu vou mostrar, eu fico muito ofegante, muito agitada também. Então, gente, como eu falei, se vocês não lembrarem agora de tudo, não tem problema, tá? Mas vocês vão fazendo, pode ser que surjam algumas emoções e algumas sensações físicas, aí vocês vão colocando aí nas palavras de vocês, tá bom? Então, como que funciona? Quem já conhece, ok, me acompanha aí. Quem não conhece, é o seguinte, são 9 pontos que a gente vai tocar. A gente vai tocar aqui no ponto do karatê, assim, ó, devagarzinho, tá? Vamos tocar aqui em cima da cabeça, no meio da cabeça, entre as sobrancelhas, do lado do olho, embaixo do olho, no ossinho, tá, gente? Embaixo do olho, embaixo do nariz, aqui no queixo, nessa curvinha, aqui na clavícula, desse lado ou desse, ou no meio, você pode até bater assim, se você quiser. E embaixo do braço, aqui na linha do sutiã e mais ou menos uns 4 dedos abaixo da axila, tá? Deixa eu ver o que o pessoal escreveu aqui, que passou. Tenho muita vergonha de ter sudorese. Você pode colocar vergonha por suar bastante, tá? Pode fazer isso também. É muito bom conhecer o caminho de retorno ao controle. E assim, quanto mais técnicas que você tiver conhecimento, né? Que a gente tiver conhecimento, melhor né? Porque mal não vai fazer. Pelo contrário, você vai fazer o bem, né? Bom, então vamos lá. Aí vocês vão me acompanhar, podem falar em voz alta ou mental, tá? Tanto faz, não tem problema. Vou pedir para vocês deixarem o celular apoiado, como o meu tá aqui, e deixar as mãos livres. Aqui. E deixar as mãos livres.
Nós vamos começar aqui no ponto do karatê, vamos bater e falar 3 vezes algumas frases. Vocês podem me acompanhar. Mesmo sentindo ansiedade, eu me amo e me aceito profunda e completamente. Mesmo sentindo frustração por ser ansioso ou ansiosa, eu me perdoo profunda e completamente. Mesmo sentindo medo, eu me perdoo profunda e completamente. Mesmo, gente, que essas frases não façam sentido, que parece, mesmo que vocês se sintam incomodados em dizer, eu me amo e me aceito, tá parecendo falso isso. Eu sempre falo, tá? Não se preocupa, tá? Podem falar. Agora, em cima da cabeça, vamos começar a falar tudo que a gente sente de ruim, fisicamente e emocionalmente. Eu vou falar o que vocês me disseram aqui, tá? Ansiedade. Antes de mais nada, da gente continuar, deem a nota de 0 a 10 para tudo isso que vocês me disseram. Sendo que 10 é o mais forte, tá? E 0 é nada, só que não é nosso caso, né? Então, qual a intensidade que vocês dão, tá? E depois vocês vão pôr para mim qual a intensidade, o número que vocês deram no começo e depois da técnica, tá bom? Então, vamos lá. Entre a sobrancelha, ansiedade, frustração, do lado do olho, pode ser o direito ou o esquerdo, tá? Tanto faz. Sinto medo, angústia, embaixo do olho, medo, angústia, mal-estar, embaixo do nariz, falta de paciência, pessimismo. Agora no queixo, aqui nessa curvinha, tá? Falta de paciência, pessimismo, coração apertado, na clavícula, qualquer lado, tá? Dor de cabeça, musculatura tensa, rígida, respiração curta, embaixo do braço, na linha do mamilo, das mulheres na linha do sutiã, tá? Sinto tremedeira, sudorese, fico agitado, agitada, em cima da cabeça novamente. Tenho vergonha por suar bastante. Sou ansioso, ansiosa. Entre as sobrancelhas, sinto medo, sinto angústia. Do lado do olho, falta de paciência, pessimismo. Embaixo do olho, tristeza, angústia, coração apertado, coração acelerado, embaixo do nariz, dor de cabeça, musculatura rígida, no queixo, musculatura tensa, respiração curta, fica ofegante na clavícula. Sinto uma tremedeira muito forte, meu corpo inteiro treme, embaixo do braço. Suo muito, tenho sudorese em cima da cabeça. Me sinto agitada, agitado. Tenho vergonha em suar bastante. Entre as sobrancelhas, me sinto ansioso, ansiosa. Me sinto frustrado, frustrada. Do lado do olho, sinto medo, angústia, frustração. Embaixo do olho, sinto medo, uma falta de paciência comigo, com os outros. Embaixo do nariz,
pessimismo, coração apertado no queixo, coração acelerado, sinto dor de cabeça, na clavícula, musculatura rígida, tensa, respiração curta, ofegante, embaixo do braço, tremedeira, ansiedade, agitação em cima da cabeça, pensamentos confusos. A ansiedade traz isso também, né? A gente não consegue pensar direito. Entre as sobrancelhas, vergonha por suar bastante. Pode parar um pouquinho, respira fundo e escrevam para mim, né? Como é que vocês estão se sentindo depois dessa rodada que a gente fez de EFT? Como vocês estão se sentindo agora? Vocês estão sentindo essas emoções que a gente falou aqui, essas sensações físicas, elas estão mais fortes, menos fortes, elas cessaram, elas mudaram, vocês estavam sentindo, por exemplo, medo, agora passou a sentir raiva. Como vocês estão se sentindo? Vocês estão se sentindo bem, relaxados? Não? Escrevam aqui para mim, vamos dividir com as outras pessoas. Calma, é impressionante, né? Diminui. É impressionante essa técnica, gente. Vocês podem vir com um problema que for. Ela acalma. Eu consegui descrevê-las como se eu as percebesse. É isso mesmo. Vocês começam a fazer, a falar, só do fato de vocês falarem ou pensarem, vocês colocarem essas emoções no presente, já é diferente, né, do que passar na cabeça, deixa pra lá, né? Vocês estão trazendo para a realidade o que vocês estão sentindo. Então é diferente, vocês estão presentes, trabalhando, trazendo o que vocês sentem, que é ruim, mas vocês estão trabalhando para que essa coisa ruim saia, vá embora. Relaxado, mais calma, isso mesmo. Eu vou até explicar aqui que muita gente me pergunta, algumas pessoas já sabem, né, que eu já falei várias vezes, mas outras ainda não sabem, tá? As pessoas me perguntam, mas por que falar as coisas negativas se não é legal falar negativo? Todo mundo fala, e o pensamento positivo, né? As palavras positivas. Gente, falar positivamente no nosso dia a dia, pensar positivamente é a melhor coisa que tem. Eleva a nossa vibração, faz a gente se sentir bem, faz a gente só atrair coisas boas, né? A diferença é que a gente está trabalhando uma técnica aqui. Então, quando a gente faz a EFT, esses toques, a gente está na prática trabalhando a técnica, então é para trazer realmente as negatividades. Porque quando a gente traz, é igual a Cris falou, né? Eu consegui descrevê-las como se eu as percebessem, né? Quando a gente fala, às vezes você se sente esquisita, mas ok. Mas você começa a falar, né? O negócio tá lá no subconsciente, tá lá escondido, você começa a falar, o negócio começa a transbordar, você começa a sentir ansiedade, você começa a sentir a frustração, o medo, você começa a sentir aquele negócio de novo, porque a sua energia, ela tá ali toda emaranhada por causa dessas emoções. Às vezes a gente nem sabe que tá sentindo isso, só que começa a falar, aí a emoção vem, como eu comentei, né? Às vezes a pessoa tá falando sobre algum assunto e aí ela começa a perceber que ela sente raiva daquilo. Por quê? Você começa a falar, botar para fora, começa a vir as emoções. Como a gente está aqui presente na prática, a gente presta atenção no que está sentindo e o terapeuta vai puxando, né?
O terapeuta percebe, percebe o modo de falar, a fisionomia da pessoa e também, né, os terapeutas mais sensíveis também vão sentir a energia ali vinda da pessoa. Então, é normal a pessoa se sentir tudo aquilo que está falando. Então aqui a energia ela tá toda emaranhada. Você vai falando, ela vai aquela coisa dentro de você, por isso que você sente. E conforme você traz essa coisa ruim, você vai batendo nos pontos de acupuntura e esses pontos vão soltando, vão diluindo esse fluxo energético que está todo emaranhado. É por isso que você relaxa, tá? Porque ele vai soltando, vai criando um fluxo mais leve, né? Mais calma, sentindo eu mesmo verdadeiramente. É porque muitas vezes, igual no caso que a gente está trabalhando hoje, a ansiedade, às vezes a gente sai de si, a gente faz umas coisas, toma umas atitudes, às vezes a gente até pensa algumas coisas que nem é a gente, né? Fala, nossa, mas a gente age, né? Muitas vezes no impulso, quando tá ansioso, né? Fala, nossa, mas eu agi dessa maneira, eu fiz isso. Nossa, nem parece eu, né? Porque quando você tá calmo, você não agiria assim, você agiria diferente. Mas isso de sentindo eu mesmo verdadeiramente, acontece muito. Você vai liberando todo esse fluxo, essa energia que está travada dentro de você, entendeu? E a nota que vocês deram no começo e a nota que vocês dão agora, escrevam aqui para a gente ter uma noção das emoções que vocês estavam sentindo, né? Porque a gente vai fazer mais uma rodada, tá? Por isso que eu quero saber. No começo vocês estavam sentindo quanto? 8, 10, e agora, depois dessa rodada, vocês começaram a sentir quanto? Ah, diminuiu para 6, para 3, para 5. Escrevam aqui. Porque a gente vai fazer mais uma rodada. Começo 6. O Cláudio sempre tá acompanhando, né, Cláudia? As lives sempre tá. Agora 2. Sempre está aí fazendo a prática. E não só nas lives, eu sei também que o Cláudio acompanha lá no meu vídeo, nos vídeos no YouTube, que também tem prática. E já melhorou bastante coisa, né, Cláudia? Eu lembro que a gente conversou e melhorou muita coisa. Eu fico muito feliz por poder, assim, dividir, né, compartilhar essa ferramenta. A Érica estava 10, foi para 7, a Cris estava 8, sempre, isso mesmo. Agora a Cris estava 8, agora foi para 6, tá? Legal, muito bom. Gente, é normal se vocês estavam uma nota, por exemplo, 8 e foi para 10, por exemplo, ou na primeira rodada vocês não sentiram diferença nenhuma. É normal, tá? Vocês continuam fazendo. Ah, quantas rodadas a gente faz? Quantas vezes? Gente, não tem limite, é conforme vocês vão sentindo, tá? Então é legal, vocês fazem um pouco, a hora que vocês sentem que estão relaxando, vocês vão lá, param um pouquinho, vocês podem escrever, né, como que vocês estavam e depois como ficou, como vocês estavam e como vocês ficaram depois da sessão, tá? Bom, vamos mais uma vez, né? Vamos relaxar, respirar fundo. Vamos fazer mais uma sessão. Mesmo sentindo ansiedade, eu me amo e me aceito profunda e completamente. Mesmo me sentindo agitada, vocês podem falar de voz alta ou pensar, tá? Eu me perdoo profunda e completamente. Mesmo tendo falta de paciência, eu me amo e me aceito profunda e completamente. Em cima da cabeça,
Tenho dor de cabeça devido à ansiedade. Sou ansioso, ansiosa. Embaixo entre as sobrancelhas. Frustração, medo, do lado do olho, angústia, falta de paciência, embaixo do olho, pessimismo, coração acelerado, coração apertado, embaixo do nariz, dor de cabeça, musculatura tensa, rígida, no queixo, respiração curta, ofegante, na clavícula, tremedeira, sudorese, embaixo do braço, na linha do sutiã, na linha do mamilo. Me sinto agitado, agitada, vergonha por suar muito, em cima da cabeça, ansiedade, frustração, entre a sobrancelha, medo, angústia, do lado do olho, falta de paciência, pessimismo, embaixo do olho, no ossinho, coração apertado, medo, coração acelerado, embaixo do nariz, dor de cabeça, musculatura rígida, no queixo, respiração curta, respiração ofegante, na clavícula, tremedeira, sudorese, embaixo do braço, me sinto agitado, me sinto agitada, em cima da cabeça, sinto vergonha por suar bastante. Pode parar um pouco. Como vocês estão se sentindo agora? Escrevam aqui para mim. Vocês devem ter dormido, né? Porque já tinha acalmado, já estava se sentindo bem. Agora então, com mais uma rodada, a pessoa dorme, né? Alguém aqui, alívio, muito bom, né? Alguém aqui sentiu, bocejou, lacrimejou, arrotou também? Sentiu vontade de se espreguiçar? Porque eu tô perguntando isso porque é normal, tá, gente? O pessoal vai fazendo a técnica, a pessoa vai escorregando na cadeira, né? Na poltrona, a pessoa vai escorregando porque realmente vai aliviando, sono, dá muito sono. Exatamente, bocejo. É normal, gente, porque tá destravando aí todo o fluxo energético ruim, né? Tá limpando, então é normal, tá? Sono, bocejo, alívio, bocejos. Porque você pode reparar, né? Antes você estava ansioso, estava ali, né? Naquela coisa e agitado, aí de repente começou a fazer, né? De repente deu sono, deu uma moleza, começou a bocejar. Então você já se sente na prática, na hora. É muito legal. E assim, eu não perguntei para vocês
depois da primeira rodada, mas eu vou perguntar agora. A cena inicial que vocês visualizaram, né, antes da gente começar a técnica, mudou? Vocês viam a cena de um jeito, ela mudou? Vocês viam em primeira pessoa, vocês viam de fora? A cena tava embaçada, não tava? Tava turva, tava branca, preta? O que vocês viam agora vocês não estão vendo mais? Vocês ouviam alguma coisa, agora tá ouvindo diferente? Vocês têm algum pensamento diferente do que vocês tinham lá na cena? Vocês conseguem analisar? Lai, a gente já está quase no finalzinho da nossa live, tá? A gente fez aqui uma técnica chamada EFT, que é acupuntura sem agulha, para ansiedade. Então, depois, se você puder assistir a live inteira, você acompanha e faz a prática também, tá bom? Eu agradeço pela sua participação. Ainda vejo de longe, percebeu Tá, boa noite. Então, gente, aí essa questão da cena, né, que eu comentei com vocês, o que acontece? Eu que agradeço, Lai. Boa noite para você. Pode, se você quiser acompanhar o restinho da nossa live, fique à vontade. Seja muito bem-vinda. Então, gente, por que eu pergunto da cena, né? Porque conforme a gente vai fazendo as rodadas, a cena vai mudando. Então, às vezes você começa a ver, deixa eu ver aqui se falou, ainda vejo de longe, né? Então, por exemplo, eu vejo a cena muito nítida, né? Eu vejo a cena assim, eu vejo a cena assado. Então, você começa a fazer a técnica. Isso, na verdade, é melhor, na verdade, fazer com essa parte, mas com o terapeuta, porque o terapeuta vai te conduzindo, né? Vai perguntando, mas geralmente é isso. Você começa a ver a cena, por exemplo, muito nítida, aí você vai fazendo a técnica, a cena começa a ficar embaçada, começa a ficar distante. Às vezes você via na cena você e mais uma pessoa que você tem raiva, alguma coisa, ou medo, por exemplo, e você vai fazendo a técnica, daqui a pouco você não vê mais a pessoa, né? Começa a embaçar o rosto da pessoa, você não consegue mais ouvir o que você ouvia. É muito legal, é fantástico. Desconexão da cena com as emoções geradas. Teve uma desconexão, às vezes realmente às vezes você vê a cena, antes você via a cena e vinha tudo aquele tipo de emoção. Acho que é isso que você está falando, né, Henrique? Você via aquela cena e você sentia tudo aquilo, tudo isso aqui que a gente está falando hoje. Aí você começa a fazer a técnica, aí você puxa a cena, você começa a analisar que a cena não tem mais, não conecta mais, não faz mais sentido. Antes a sua cena X, toda vez que você lembrava da cena ou pensava da cena X, vinha aquele medo, aquela angústia, aquela ansiedade. Aí depois da técnica, não, aquela cena X é só um fato, é só algo, isso mesmo, é só algo que aconteceu não tem como apagar, né? Aconteceu, né? Então, mas você consegue falar, você consegue contar o que aconteceu sem se sentir dessa maneira, sem se sentir ansioso, com medo, tremendo, suando. É muito eficiente. Então você vai fazendo, exatamente, você assume o controle e você vai fazendo até tudo isso diminuir, tá? Até o que eu sempre falo assim para os meus clientes que é legal assim para eles terem uma noção é que quando você tá contando, compara, você tá contando a cena, o fato, você tá sentindo aquele turbilhão de coisa. Aí depois de algumas cenas, quando a pessoa tá contando, eu puxo, né? Volta lá pra cena, como é que tava, como é, como não é.
Aí, quando você volta para a cena, você começa a falar, o cliente começa a falar diferente. Ele não sente mais o que sentia. Por exemplo, tá falando alguma coisa com aquela raiva, e faz a técnica. Daqui a pouco eu puxo, e aí, aquela cena de novo, como é que tá? E a pessoa começa a falar calma, fala, nossa, mas eu não tô sentindo mais aquela raiva. É assim que funciona, gente. Então aí, sozinho, né, ou com terapeuta, né, mas você consegue perceber a eficiência quando você começa a contar a situação, algo que aconteceu e você não se sente mal. Você simplesmente conta como se fosse história de uma outra pessoa que você não sente nada, entendeu? Consigo dominar a situação. É isso mesmo, consegue mesmo. Gente, é isso. Deixa eu ver quanto tempo. Quase 1 hora de live. Eu agradeço do fundo do meu coração a companhia de vocês, essa troca aqui de informação, essa troca de energia é muito bom. E espero muito que vocês tenham gostado. Essa live vai ficar no meu Instagram, no IGTV, e vai ficar lá também no YouTube, que é o mesmo nome, tá? Paula Rota, Terapias Holísticas. Quem ainda não conhece meu canal do YouTube, eu peço para ir lá conhecer, se inscrever, tá? Curte lá o vídeo se você realmente curtir, clica nas notificações para toda vez que chegar vídeo novo, vocês serem notificados com práticas novas. Lá a gente fala de EFT, de espiritualidade, de energia, tá? Principalmente de energia, porque nós somos energia, né? Isso que a gente trabalhou agora é pura energia. Gratidão, tudo de bom, gratidão. Gente, um beijo no coração de vocês. Até terça-feira que vem, às 19 horas. Se vocês quiserem trazer alguma emoção, algum caso, algum evento que traga coisa ruim para vocês, vocês podem trazer. Aí eu vou escolher uma pessoa aqui para trabalhar essa técnica diretamente aqui ao vivo e a cores, tá bom? Então, eu que agradeço, Cláudio, gratidão. Um beijo no coração de vocês e uma excelente semana. Tchau, gente!